Olá, alunos! Aqui é a professora Leila que está falando. Então é o seguinte, nós vamos falar um pouquinho sobre verbos regulares hoje, né? O assunto central da aprendizagem de uma língua normalmente é os verbos, né? Porque se não souber verbos, não sabe nada, né? Então aqui, os verbos regulares, eles são chamados assim, porque o passado deles é feito com ed. Tá? Então, por isso que eles são chamados dessa maneira, certo? Então, vamos ver aqui a primeira situação aqui, né? Então, vamos mudar a corzinha disso aqui para ele ficar mais igual ao outro ali, tá? Então, é o seguinte, vamos pegar um exemplo de um verbo regular, tá? Você pensa assim, quais são os verbos regulares? Tem uma listona gigante, são centenas, tá? Então, você tem que estudar cada dia um pouco aí para ir aprendendo, né? Ou você mora num país que fala a língua, ou você... E mesmo quem fala a língua e mora num país que fala a língua, vai para a escola, né? Vai estudar inglês, né? Assim como nós aqui no Brasil estudamos português, né? Se a pessoa só sabe falar e não for para a escola, ela é uma analfabeta. Da mesma maneira, o inglês, né? Mesmo que a pessoa fale, ela tem que, na verdade, aprender a ler e escrever. Então, aqui, é isso que a gente tenta aqui, ensinar a ler e escrever. Tá? Que é o básico do ensino fundamental e médio, não é aprender exatamente a falar bem. A gente tenta ensinar a falar, mas claro que com 2 aulas semanais, isso é humanamente impossível. Mas aprender a ler e escrever, você tem condições, se você der uma boa estudada, você consegue sim, tá? Então é o seguinte, vamos pegar aqui alguns, né? Verbo lavar, I wash. Ele é um verbo regular. Por que ele é regular? Não tem explicação. Ele é porque é, certo? Assim como a gente não explica a língua portuguesa por que ela é do jeito que é, o inglês também não. Então, quando você vai falar o passado, você só acrescenta o ed, muito fácil. E é igual para todas as pessoas. Então, se eu falo I wash, eu lavo. I washed, você vai falar o ed, eu lavei, tá? Você lavou, you washed, você vai usar também a mesma conjugação. Não é como no português, que é todos diferentes. Né? Eu lavei, tu lavaste, ele lavou, nós lavamos, vós lavastes, eles lavaram. Então, em português, todos são diferentes, nenhum é repetido. Em inglês, todos são iguais. Por isso, a importância de você aprender essa palavrinha aqui. Aprendeu essa? Ótimo! Você sabe toda a conjugação do passado simples em inglês, tá? Vamos ver outro verbo regular, call, que é o verbo chamar. Né? Se falar I call, eu chamo. Se eu falar I called, eu chamei. You called, você chamou. He called, ele chamou. Então veja que todas as pessoas é igual. Não se acrescenta S aqui como acontece no tempo presente. Aqui é simplesmente repetir called até embaixo, tá? Aqui eu coloquei um irregular só para comparar, para vocês verem que os irregulares não acrescenta S. Você tem que decorar como o verbo é no passado. O passado de see, que é o verbo ver, só. Né? Então eu quero falar eu vi, I saw, eu vi. I see, eu vejo. Você vê, you see. I saw, eu vi. Você viu, you saw. Então você vai usar da mesma maneira. Então, esse é um verbo irregular. Só coloquei aqui para comparar como os verbos regulares são diferentes, né? Porque eles não têm cada um de um jeito, né? Todos com ed. E os irregulares é cada um de um jeito. Você tem que decorar aquela lista, né? De alguma maneira, você tem que estudar aquela lista, certo? Tem, então, a regra geral. Acrescenta-se ed o verbo regular. Tem exceção? Tem. Exceção, terminação Y, tá? A terminação Y precedida de consoante, você vai tirar o Y, tá? E vai acrescentar I e depois vai colocar o ed. Então, Y precedido de consoante, tira o Y, troca por I e depois põe o ed. I study, eu estudo. I studied, eu estudei. Serve para todas as pessoas dessa maneira aqui, tá? Se o Y é precedido de vogal, não, você só acrescenta ed, não precisa trocar pelo I. Y precedido de vogal, você só acrescenta o ed, ele entra na regra geral, tá? E como que faz a pergunta com isso? Vamos ver? Então, tá aqui. Forma interrogativa. Qual é o auxiliar do passado? Você já deve ter aprendido que o auxiliar do presente é o do, tá?
Do you play? Você joga? É do presente. Se for terceira pessoa, ele ou ela, he, she, é does. Né? Does he play? Ele joga. Mas no passado, não. No passado, é o did para todas as pessoas. Não é diferente como do e does no presente, que tem dois, né? Do e does. Aqui só tem o did. Então, eu quero perguntar, você jogou? Did you play? Então, o play não fica com ed, apesar de estar no passado. Você vai usar o auxiliar did, que já está indicando o passado. Então, não usa aqui did e aqui played. Não, você não vai pôr ed. Então, fica did aqui e aqui o verbo fica na forma original, mas a tradução é no passado, tá? Negativa, você tem que colocar o not junto com o auxiliar. Então, forma negativa, you did not play, você não jogou. Lembrando que esse did not, na forma contraída, na lei do menor esforço, fica didn't. Eu posso falar you didn't play, tá? Eu posso falar, então, você não jogou usando didn't, ok? E se eu quiser fazer forma interrogativa e negativa ao mesmo tempo? Então, você vai colocar o didn't na frente, certo? Didn't you play? Você não jogou? Tá? Se você quiser fazer do jeito bem certinho, tá? Então, você vai tirar esse apóstrofo, tá? E você vai colocar o not aqui. Essa seria a forma real, corretíssima, gramaticalmente falando, tá? Did you not play? Você não jogou? Mas a gente não fala assim, dificilmente vai falar did you not play, tá? Então, normalmente o pessoal vai falar didn't you play? Você não jogou? Tá? Seria usando aqui a forma contraída na lei do menor esforço, né? Que comanda a língua, né? A tendência sempre é diminuir, desaparecer letras, como desapareceu aqui uma vogal, né? Sempre o apóstrofo ele vai no lugar de uma vogal que desaparece, né? E aqui emenda porque a pessoa fala emendado, né? Gramaticalmente não é uma coisa muito correta, mas sabe que o errado acaba se tornando certo com o passar dos anos, né? Assim como a gente usa o você hoje, que era errado, vossa mercê, vós mercê, você, e da mesma maneira isso aqui vai tornando-se certo, né? A pessoa vai falando assim, ok? Aqui embaixo uma forma negativa, com a terceira pessoa do singular ele, então, he did not play, que você pode usar também o didn't aqui, né? Em vez de falar he did not play, ele não jogou, você pode falar he didn't, ok, pessoal? Tá? Então, uma pincelada rápida aqui, porque algumas pessoas têm dúvida, né? Quais são os verbos regulares, né? É uma lista gigante, são centenas de verbos regulares, tá? É uma lista bem grande, então cada dia você vai estudando, vai aprendendo, né? Eu sempre deixo no meu site, no Classroom, né? Essa lista já está lá faz tempo, né? Para quem quiser estudar, e na apostilinha lá também tem, ok, pessoal? Tá? Então, é isso aí por hoje. Até mais!